Está na hora então de começar a nossa aula de número 15. Nela nós vamos fazer o teste de recarga da bateria pelo alternador. Olha ele aparecendo. Tá vendo só? Bom, a gente falou, né, que o parceirão da bateria era o alternador, né? E a função dele, além de alimentar o carro todo durante o funcionamento do motor, é reservar um pedacinho daquilo que ele produz para recuperar a carga da bateria. Tá? Uma coisa legal, teve uma pergunta num outro módulo aí que é interessante lembrar, que quando o alternador está funcionando, ele é que é responsável por fornecer energia para todo mundo, tá? Para o rádio, para o ar-condicionado, para o ventilador, tá? Ele é que manda a energia. Tá? Então, se você, durante o funcionamento do carro, ninguém lá da turma, dos componentes do carro, pode consumir energia da bateria, a não ser que você tenha um problema com o alternador, certo? Bom, deixa eu até fazer um gancho então. Olha, o José Amauri perguntou algo mais ou menos parecido aí. Ele diz, o funcionamento do ar em baixa rotação utiliza a carga da bateria? Não, está utilizando carro tá o ligado. alternador. O carro está ligado. Tem que estar ligado. Utiliza o alternador. Agora, depende muito do sistema de gerenciamento que tem no seu carro. De modo geral, o alternador funcionando, ele vai alimentar o carro todo. Tá? Mas tem fabricante que ele economiza muito na hora de comprar o alternador para o carro. Então, em determinadas situações, por exemplo, situação mais crítica, que ele imagina que é mais raro, tipo você está à noite, na chuva, então você está lá com o farol aceso, com o ar-condicionado ligado para o carro não embaçar, o limpador ligado, o farol de neblina e ainda liga o desembaçador traseiro. Tem veículo que nessa situação o alternador não aguenta e ele começa a consumir a bateria. Ele começa a mandar o trabalho para ela. Aí não vai acender a luzinha do alternador ali ou da bateria, porque ele tem normalmente eles têm um gerenciador de carga no carro que vai controlar isso. Mas se ele tem um alternador insuficiente, ele vai te avisar que o negócio ficou ruim muito em cima da hora e você vai ficar na mão rápido, tá? Mas é meio raro esse tipo de carro, tá? Só estou dizendo que pode existir uma situação parecida com essa. E antes da gente passar aí, só para não ficar tão longe assim uma coisa da outra, o Francisco Parisi Neto, ele pede para você mostrar de novo qual a posição que tem que ficar o multímetro para fazer a medição. Foi no vídeo anterior que a gente mostrou isso. Qual a posição do multímetro? Será para o lado direito, esquerdo, de qual? amperagem? Do teste de descarga superficial? Vamos ver se é isso daí, Francisco. Daí tenta mandar isso daí de novo. Ele não especifica direito. Os dois. Se for descarga superficial, eu vou medir tensão aqui, tá? Porque aí eu vou colocar vamos botar o nosso amigo multímetro aqui. Da descarga superficial mesmo. Descarga superficial, eu vou colocar ele na tensão. E vou andar com ele por aqui, tá? Então bota lá pro lado direito. É tensão. E põe ele em volta do border. Beleza? Respondido. E esse vazamento do Zinabre, só antes de você continuar isso daí é uma pergunta do Jorge Ferreira. Tá chegando um monte de perguntas aqui, eu vou tentar colocar tudo ali pra gente não perder o raciocínio também. Esse vazamento, o tal do Zinabre, a sulfatação, altera o consumo de carga da bateria? Ele pode ocasionar a perda? A perda de partida? Vai. Quando aparece o Zinabre, a sua bateria já está em processo de falecimento ali. Então já separa um dinheirinho ali para comprar outro. Separa um dinheirinho, pensa e troca logo a bateria antes que aquele Zinabre afete mais coisas do carro. Tá? Tem um prazo aí para você falar, dá para você dirigir mais 2 semanas, dá para a gente mensurar isso daí? Não dá para saber, é só medindo a bateria dele, não dá para saber direito, depende do tamanho do problema. Se aparecer o Zinabre, corre e troca. Aí eu tive um problema assim, eu comprei um carro e o carro bem novo, assim, não tinha 6 meses o carro, e começou a aparecer no polo positivo um monte, mas fazia um monte de Zinabre mesmo. E aí eu fui na concessionária, o cara examinou e falou, naquele caso lá, tinha uma rachadura grande aqui, até balançando, você percebia o borne balançar. Teve um problema ali de fabricação e tal, soltou, eles trocaram a bateria, mas era uma coisa grande mesmo. Formava parecia que tinha formiga ali fazendo um ninho na bateria. Fala que parece até raspadinha, né, de gelo. Parece raspadinha. Só que aquilo é perigoso, hein? Lembra que não bota a mão, não assopra, porque se cair no olho ali, pode cegar. Carga e descarga. Vamos falar agora sobre como é que o alternador repõe a carga da bateria. Nós fizemos um desenho aqui bem esquemático para mostrar a situação. Eu estou descarregando a bateria, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando o ácido sulfúrico, quebra ele no meio, o enxofre vem para cá e o hidrogênio vem para esse lado, tá? E aí faz a corrente circular.
Aí o que eu tenho que fazer para recarregar? Eu tenho que jogar de novo o ácido para dentro da solução aqui, né? Para aumentar a densidade. Lembra aquela história? Se a bateria está carregada, eu tenho bastante densidade na solução. Se a bateria vai descarregando, eu vou perdendo densidade. Aí quem tem que fazer isso é o alternador, porque ele tem que forçar o ácido a voltar para a solução. Porque o ácido está tranquilo ali, agarrado com o chumbo, levando um papo e tal, mas eu tenho que fazer ele voltar. O que eu faço? Eu jogo uma tensão, eu jogo uma corrente contrária aqui e devolvo o ácido para dentro da bateria e ela começa a ser recarregada. Tá? Esse procedimento de descarga aqui, a gente tem um teste, nós vamos mostrar, é bem simples para você saber se o alternador está funcionando ou não, mas vale um alerta importante. Tá? No processo de recarga da bateria, eu tenho geração de hidrogênio, que é extremamente explosivo. Se vocês lembrarem aí, recentemente teve aquela história do submarino argentino, né? Que sim. Explodiu. Aquele tipo de submarino, ele tem um monte de bateria dessa daqui de chumbo ácido e ele estava fazendo o processo de recarregamento na hora que aconteceu. Na hora que aconteceu. Ele tem um tubo de ventilação que ele solta para fazer o motor diesel funcionar e entrar ar lá dentro. Aquele tubo teve um problema, aquela quantidade de hidrogênio que tinha lá dentro fez o submarino virar migalha. Então é importante você tomar cuidado, porque às vezes você vai fazer alguma brincadeira lá, ou vai tentar vamos fazer sai faísca da bateria, não sei o quê, aquele hidrogênio que está ali, ele pode inflamar e pode causar algum ferimento, tá certo? Vamos ver então como é que a gente faz o teste para ver se o alternador está carregando. A gente fez um VT para isso, tá? Vamos ver como é que é feito esse teste agora. Vamos lá. Nós vamos ver agora como é que a gente faz um teste no alternador do carro para ver se ele está entregando a tensão necessária para manter essa bateria carregada. O alternador tem que entregar entre 13,1 até 15,5 de tensão para recarregar a bateria. O ideal é que fique em torno de 14, 14,5. Para fazer essa medição, a gente vai precisar de um multímetro, o carro estando ligado, a gente vai medir a tensão entre o polo positivo e o negativo da bateria e ver se ela está dentro daqueles limites que eu falei para vocês. Vamos regular esse multímetro para fazer medição de corrente contínua. A gente vai escolher esse lado aqui. Vamos regular em torno de 20 volts, porque o carro trabalha entre 12 e 15 volts. E vamos lá fazer a medição. A ponta de prova vermelha nós vamos conectar no positivo da bateria e a ponta de prova preta no negativo da bateria. E a gente viu ali, ó, que nós temos 14,3 de tensão que esse alternador está entregando. Então está carregando perfeitamente a bateria. Bom, acabamos de ver ali o teste na prática. Na prática a gente viu ali quanto é que o alternador está entregando. Esses valores, tá? A gente colocou aqui na tela. Existem várias, no mercado, aí você vai escutar várias informações, tá? Depende muito do fabricante do alternador, do fabricante do veículo, do tipo de veículo. Mas, de modo geral, o teu alternador tem que entregar entre 13,5 e 14,5 volts, quando você faz a medição ali com o motor de arranque funcionando, tá? Isso pode variar, por exemplo, a partir do momento que você mede. Se você mede logo em cima do que o motor funcionou, você pode ter tensão maior ou menor em função do tipo de gerenciamento que aquele alternador possui. Tá? E tipo de gerenciamento de energia também que o próprio carro adota ali. Ele pode adotar que, bom, logo que o alternador funcionou, eu não vou pegar a energia dele, deixa a bateria, eu vou usar a energia para outras coisas aqui que são mais importantes no momento. Tá? Então o carro sabe gerir isso e por isso que pode dar alteração nos valores. Tá? A gente viu naquele caso lá que deu, não me lembro, é 14 e pouco, né? Que deu 14,2, uma coisa assim, isso. Logo que partiu. Pode ser que mais para frente o valor já caísse ou em determinado momento podia até passar um pouco em função do consumo que o carro pode ter ali. Tá certo? Aí eu vou relembrar você de uma pergunta que a gente teve nas aulas anteriores de hoje, foi do Renato. Ele pergunta para você, Alberto, quem carrega a bateria é o alternador, certo? E como posso saber se o alternador está com problema? A gente já começou a explicar isso daí. Então, Renato, esse teste serve para você ver se o alternador está com problema. Aí tem duas situações, né? Ele vai apresentar problema quando ele não consegue manter essa tensão mínima aqui, que a gente falou que é em torno de 13 volts e meio, ou se ele está entregando muito mais. Se ele entrega mais que 15, ele está sobrecarregando a bateria
e ele vai matar ela mais cedo, porque ela vai aumentar muito a temperatura, começa a evaporar a água ali e você vai ter problema na sua bateria. Você consegue saber, por exemplo, que teu alternador está superalimentando a bateria por deformação da carcaça, porque ela esquenta demais, então você começa a ter, ela fica estufada, ela começa a ficar meio que derretida. Tá? Significa você tem um que problema ele de está pedindo ajuda sobrecarregando a bateria. Tá? Aí você vai fazer o quê? O alternador em si, ele tem lá uma bobina, um bobinado, um rotor, e o importante dele é o regulador de tensão, que a gente chama, que é uma placa eletrônica que é acoplada nele. Aquela placa é que vai fazer o gerenciamento, ela faz, na verdade, a correção, né, porque o alternador ele gera corrente alternada. Aí essa placa, ela transforma a corrente alternada em corrente contínua, né, e ele também controla o débito ali, quanto é que ele tem que soltar para a bateria. Se essa placa tiver problema, você vai ter que substituir, depende muito do fabricante do alternador, tem fabricante que você tem que trocar o alternador inteiro, tem fabricante que vende o reparo, você vai trocar essa peça aí para fazer funcionar. Aí o Vitor quer saber o seguinte, o Vitor da Cruz, ele está aproveitando esse gancho teu aí para falar, caso ele queira um alternador mais forte no carro dele, para que não aconteça nada de errado com a fiação elétrica, tudo, ele pode aumentar aí o tamanho ou a força, a potência desse alternador? Pode trocar? Poder pode, mas você tem limites para trocar o alternador ali. Lembra que a gente fez um exemplo lá da ventoinha, falou que o alternador era o exemplo daquela caixa de som lá, que o alternador tinha 90 amperes, né? Você tem, aí precisava saber com o fabricante qual é o limite máximo que a fiação suporta ali, tá? Normalmente, se você trocar um alternador de 90 amperes, eu vou colocar um de 120 amperes, tá? Normalmente não deve acontecer nada, porque o regulador de tensão vai controlar isso e não vai jogar energia demais para o carro, nem para a bateria, tá? Mas é bom ver os limites ali, ver tem que saber bem como é que o regulador de tensão trabalha. Se ele resolver jogar toda a potência que ele tem no circuito, você pode queimar alguma coisa ali. Aí, tá? ó, a pergunta é mais ou menos parecida, mas aí vai para a vizinha ali, que é para a bateria, do José Amauri. Ele fala se ele pode usar 2 baterias em paralelo para aumentar a carga. Pode. Se couber no carro dele, pode. Tipo um exemplo lá, se o cara quer ficar escutando o rádio mais tempo, você coloca mais uma bateria aqui para aumentar a carga disponível. A caixa d'água tinha uma de 500 litros, eu botei mais uma de 500 para poder ficar mais tempo ali. Pode fazer. Okay. Agora, o que vai acontecer, talvez o alternador vai demorar um pouco, talvez não, né? Com certeza ele vai demorar mais para recarregar as 2 baterias. Tá? Mais alguma pergunta? Temos mais, mas vou deixar mais ali para frente que tem a ver. Bom, falou aqui o Maurício, ó. Maurício Borges Pereira mandou a pergunta: o que seria recondicionar o alternador? É isso que a gente falou, o alternador ele é composto basicamente, ele tem lá uma bobina externa, o rotor dentro dele, que é uma outra bobina, e aquela placa de controle. Para o rotor girar, ele tem 2 rolamentos, um de cada lado. Tá? Então você pode ter problema no rolamento do alternador, que você precisa, ele se desgastou, você vai ter que trocar. Você pode ter algum problema nas bobinas, que você pode trocar, e na placa de controle ali, no regulador de tensão dele, você pode substituir. Tá? Então existe o reparo, tem fabricante que fornece as peças para recondicionar, então quebrou o rolamento, eu vou lá e troco os rolamentos, monto meu alternador, continua funcionando. Agora tem fabricante que não fornece nada, você é obrigado a trocar o alternador inteiro. Tá? Você vai recondicionar e trocar aquelas peças que se desgastam ali e usar ele novamente. Mas depende muito se tem a peça para fornecer ou não. Hoje em dia é bem raro você encontrar o fabricante de alternador, de motor de partida, que forneça essas partes. Tá? Eles preferem mais substituir. Até tem assim uma certa razão. Se você pensar economicamente, tá? Pensa você como trabalhando na oficina. Você vai trabalhar com reparo de alternador. Então você vai comprar aquelas peças, perder um tempo ali montando, desmontando, testando e tal. É muito mais rápido você pegar aquilo e já botar um alternador novo. Se você comparar os preços, às vezes o alternador novo é mais barato. Você não gasta mão de obra, você tem garantia, né? Tá? Então é uma tendência, mas aí cada fabricante analisa de uma forma, certo? Então, essa foi a nossa aula de número 15, que foi o teste de recarga da bateria pelo alternador.